O Piauí segue investigando um caso suspeito de varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox. Segundo o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, o CIEVS, a paciente teve contato com pessoas que residem em outro estado e desenvolveu alguns sintomas da doença. Até o momento, o Brasil já registra um total de 17 casos confirmados para a doença. A varíola, claro, ainda gera muitas dúvidas na população. E para nos ajudar a entender um pouco sobre a varíola dos macacos, estamos recebendo ao vivo, aqui no estúdio do Notícia de Picos, o infectologista, o Dr. Anderson Cleito. Olá, doutor, bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Notícia de Picos. Bom dia. Doutor, quando se fala a respeito de varíola do macaco, há muitas pessoas têm muita dúvida a respeito dessa doença. A gente até lembra que o próprio Ministério da Saúde disse que a varíola lembra um pouco da varíola humana, só que, claro, tem suas diferenças. E eu pergunto para o senhor, como é que as pessoas podem acabar sendo infectadas por essa doença? Quais os sintomas? Explica para a gente esse assunto. Inicialmente, a varíola dos macacos, ela tem esse nome, né? Mas porque foi descoberto, o primeiro caso foi identificado no macaco. Então, em 1958, macaco de laboratório. Mas não é que seja causado pelo macaco. Foi por conta dessa descoberta nos macacos e ficou essa nomenclatura. Na realidade, ela é transmitida, ela é endêmica em regiões da África, né? Ou seja, ela tem casos... uma quantidade de casos anualmente, então ela é uma situação endêmica lá. Então, acredita-se que ela vive, né, esse vírus, ele vive, o reservatório dele seriam roedores daquela região. Roedores que transmitem o vírus para macacos e transmitem o vírus para seres humanos, né? Então, existe essa transmissão primária, que eles seriam esses animais pequenos, roedores, que transmitem para outros animais por fluidos, por ferimentos desses animais, por contato com secreções desses animais. Essa seria a transmissão primária. Já animais primatas, como macacos, seres humanos, como é que se transmite para outros seres humanos? Seriam por secreções respiratórias, né? Então, espirros, gotículas de saliva e por contato direto da pele desses ferimentos que contém o vírus, nesses ferimentos, e as pessoas entrando em contato direto com esses ferimentos e com objetos também que, porventura, o paciente que está contaminado toca, panos de cama, toalhas, lençóis. Então, seria o contato direto com os ferimentos e gotículas respiratórias. Então, o paciente que está com esse diagnóstico, ele tem que ficar isolado, né? Tem que ficar isolado. Então, os sintomas, eles iniciam-se, como você bem perguntou, como sintomas gerais. Nos primeiros dias, nos três primeiros dias, o paciente apresenta dor de cabeça, febre, mal-estar, náuseas, vômitos, dores no corpo. E com o passar dos dias, ele começa a apresentar os sintomas dermatológicos, né, da pele, que é uma sequência. Inicia-se com manchas, depois que a gente chama de máculas, depois pápulas, que são lesões um pouco mais altas, né? Depois vesículas e, por fim, pústulas, que são vesículas com pus, né? E, posteriormente, a cicatrização, né? A cicatrização da pele, desses ferimentos. E esse período todo dura cerca de 2 a 4 semanas dos sintomas. Doutor, em relação a tratamento, hoje a gente sabe que nós estamos aí há 2 anos dentro de uma pandemia da Covid-19, onde a própria Organização Mundial de Saúde criou vários protocolos de segurança, a própria medicina, a ciência foi avançando na tentativa de encontrar uma vacina para a Covid-19. E quando se fala da varíola dos macacos, nesse momento, como é que é feito o tratamento? Existe uma possibilidade de vacina? Já tem vacina no mercado? Tem algum estudo voltado para isso? Na realidade, antigamente existia-se a varíola, que era uma doença
que foi erradicada pela questão da vacinação. Então, desde 1980, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela considerou a varíola comum, né, erradicada. Sabe-se que essa vacina que era utilizada contra a varíola, na época, ela tem um poder de eficácia perante a varíola dos macacos em até 85%. Então, a vacinação contra a varíola, ela teria eficácia, né? Porém, como foi erradicada a doença da varíola, essa vacina foi deixada de produzir, né? Então, existe a possibilidade de voltar, né, a produção dessa vacina, porque, como eu disse, ela tem um poder de proteção de até 85% dessa varíola dos macacos. Na realidade, a OMS hoje considera um surto, né? Não considera uma epidemia, não considera uma pandemia, pelo menos por enquanto, né? Até porque acredita-se que tomando todos os cuidados de isolamento, de monitoramento, né, das pessoas, dos familiares, dos contactantes íntimos desses pacientes, possa barrar, né, cortar essa transmissibilidade, né? Porém, a gente sabe que existem também situações como mutações, né? Essa questão, por exemplo, por que a vacina não está protegendo mais? Porque, como foi relatado, desde 80, então, assim, as gerações mais novas não tiveram acesso à vacina da década de 80 para cá. Então, eu acho que pode ser que tenha que ser feito todas essas medidas juntas, né? A volta da vacinação, essa questão de cortar rapidamente a transmissibilidade. Em relação ao tratamento, não existe um tratamento específico. O paciente, ele encontra-se internado, ele vai ficar internado no hospital de referência, né? Por exemplo, aqui no Piauí nós temos o Natan Portela, e o tratamento seria mais suporte, né? Isolamento, suporte, porque na realidade sabe-se também que a varíola dos macacos não tem uma grande taxa de letalidade, né? Não acontece em cerca de, no máximo, 10% dos casos evoluem a óbito, né? Então, a taxa de mortalidade para a doença, então, é baixa? É de 1 a 10%, né? Então, a gente, um tratamento seria mais de suporte. Na realidade, qual seria o problema dessa varíola dos macacos? Seriam infecções secundárias, né? O paciente com ferimentos, então, uma bactéria infeccionar os ferimentos, pneumonia, a invasão do vírus no sistema nervoso central, provocando o que a gente chama de encefalite. Então, assim, são situações, como a gente sabe, existem os extremos de idade, né? Idosos, crianças, pacientes imunodeprimidos, imunossuprimidos. Então, são pacientes que, seja por essa situação ou por outras, podem evoluir com a maior gravidade, né? Mas, como eu volto a dizer, não existe assim um tratamento específico da doença, e sim um suporte e um controle, né, dos sintomas. O Ministério da Saúde já confirmou 17 casos da doença no Brasil, e a gente sabe que no caso da Europa a doença já tá em um avanço maior. E diante desse tráfego intenso entre os países, acaba que muita gente vem para o Brasil, muitas vezes trazendo também a doença, e por causa disso também é que a gente tem alguns casos suspeitos no Brasil e nesse momento 17 casos confirmados. E eu pergunto para o senhor, para quem está assistindo nesse momento o Notícia de Pix, a gente sabe que tem muito picuinhas também que viaja para fora do Brasil, viaja também a negócio para outros estados do Brasil. Eu pergunto para o senhor, como é que as pessoas podem se proteger nesse momento contra ser infectada, já diante desses 17 casos, e a gente sabe que diante desse contato intenso entre as pessoas, entre os países, entre as cidades, como é que eu posso me proteger dessa doença? Pronto, ótima pergunta.
Na realidade, como tudo começa da forma de transmissão, como a gente já explicou. Como existe essa questão das gotículas oronasais, né? Espirros, saliva, então é uma das formas de transmissão. Então, a questão do uso das máscaras, né? As máscaras não vão servir apenas para o Covid, mas já vão servir também para essa patologia também. Em relação ao contato com os pacientes, né? Então, assim, ter o cuidado de higiene pessoal, né? Sempre lavagem das mãos, né? Com água e sabão ou álcool gel. Pacientes que estão com alguma suspeita, o paciente que está com alguma suspeita, evitar, né? Pacientes que têm lesões na pele, essas lesões que a gente fala assim, parecido com catapora, né? Porque são lesões no corpo todo e tem essas características, né? Que se formam vesículas, formam pequenas bolhas, que formam a casca e depois cicatrizam. Então, até parece um pouco com a famosa catapora, que a gente conhece como varicela. Então, pacientes assim, tentar se isolar. E pessoas que estão vendo pacientes assim, evitar o contato mais próximo. Então, é basicamente, né, essa questão, todos nós já sabemos, até pela questão do Covid, dessas medidas de higiene e de educação sanitária. E ao primeiro sinal de algum sintoma da doença, claro, procurar um médico, né, doutor? Isso, procurar um médico, procurar o serviço de saúde, né, para poder a gente, como já foi dito aqui, cortar a transmissibilidade, colocar uma barreira na transmissibilidade para essa doença não tomar proporções maiores. Recebemos aqui no estúdio do Notícia de Picos o médico infectologista Anderson Cleiton, tirando algumas dúvidas para você, telespectador, sobre a varíola dos macacos. Doutor, obrigado pela sua participação. Obrigado e estamos à disposição para qualquer dúvida em relação à nossa área. Ótimo início de semana para o senhor. Você também.